O quinto item no rol de rotinas administrativas financeiras é a gestão de contratos. Especial, na verdade, é a parte das cláusulas financeiras e administrativas dos contratos, dos acordos com clientes, fornecedores e parceiros. Contratos são documentos compilando, né, diversas orientações de uma relação entre duas pessoas, né, tomador e fornecedor de bens ou serviços, de um modo geral. Tem cláusulas especificando o bem ou serviço transacionado, responsabilidade, muitas vezes, do gestor desse contrato, que pode ser financeiro ou não, né, muitas vezes não é. Pelo menos na maioria dos contratos, tem gestores diversos na empresa. Mas tem cláusulas também com especificações legais atreladas àquela transação, responsabilidade do jurídico, e cláusulas especificando questões financeiras e administrativas. E aí sim, é muito importante que o financeiro esteja diretamente envolvido, não só na elaboração desse contrato, mas também no acompanhamento, na condução do que está ali estabelecido. Então, por exemplo, no caso de fornecedores, algumas especificações financeiras e administrativas importantes, fundamentais para o financeiro acompanhar. Valores, datas, meios e procedimentos de pagamento. Essa é a parte mais básica, certo? O que está envolvido ali em termos de valores, quando deve ser pago, como deve ser pago, o que demanda em termos de verificações antes de encaminhar uma parcela, um contrato para pagamento. Condições necessárias e condições suficientes para encaminhamento do pagamento. Suficientes, como, por exemplo, a identificação da ordem de compra. Muitas empresas trabalham, principalmente em portes um pouco maiores, talvez não seja o caso das startups no início do seu ciclo de vida, mas em algum momento isso vai ser necessário, que é o controle de ordens de compra. Então, essa identificação, ela faz parte ali do processo, ela é suficiente, como a gente diz, né? Um meio para pagamento válido, né? Seja uma conta bancária, seja um boleto, uma fatura, seja o que for em cada caso. Mas também as condições necessárias, a emissão de uma nota fiscal, a emissão de documentos subsidiários àquele encaminhamento de pagamento, como relatórios, se for o caso, se tiver especificado no contrato, certidões negativas de débitos, muitas vezes o contrato exige que essas certidões sejam apresentadas para poder encaminhar um pagamento, aprovação da entrega parcial ou total pelo gestor do contrato. Então, o gestor daquele contrato, aquela contratação de serviço, muitas vezes, o nome da compra de um produto, precisa aprovar que o produto ou serviço foram entregues parcial, se é um pagamento parcial, total, se é o pagamento final ou total daquele contrato, o gestor precisa aprovar aquilo. Então, essa é uma condição necessária para o encaminhamento de pagamento, que é uma questão administrativa financeira conduzida, liderada pelo gestor administrativo financeiro, ainda que demandando ali a atuação de uma outra área, como, por exemplo, o gestor de contrato. No caso de contratos com clientes, também tem algumas especificações financeiras e administrativas importantes para serem consideradas, né? De novo, valores, datas, e-mails e procedimentos para faturamento e cobrança. Então, antes de encaminhar uma fatura, de encaminhar um boleto, de emitir uma nota fiscal, quais são os valores, de que forma está estabelecido o que vai ser cobrado, em quais datas, por quais meios, né? Isso tem que estar especificado em contrato e vai ser conduzido pelo financeiro. Condições necessárias, suficientes para esse faturamento, como o vencimento do prazo, uma condição suficiente. Venceu o prazo, chegou o momento de emitir aquele faturamento, né, por decurso de prazo, como é na maioria dos casos. Mas também condições necessárias, como uma ordem de compra autorizando o faturamento, quando o cliente exige a indicação de uma ordem de compra, documentos que também sejam necessários, como a apresentação de relatórios pela própria empresa, que muitas vezes o financeiro vai ter que demandar da área específica a elaboração desse relatório, a elaboração de um timesheet, por exemplo, se for um contrato com pagamento por hora, a emissão ou atualização de certidões negativas, muitas vezes também são documentos necessários para poder encaminhar um faturamento. E a aprovação do faturamento pelo gestor do contrato do projeto interno. Então, o gestor interno daquela prestação de serviço, por exemplo, precisa dizer, olha, ok, pode faturar porque nós já entregamos o relatório, nós já concluímos aquela parte do trabalho, o trabalho como um todo. Tá? É responsabilidade do financeiro a verificação dos vários itens contidos no contrato antes de encaminhar uma conta para pagamento ou uma ordem de compra para faturamento. Mais importante ainda, entretanto, é trabalhar em conjunto com gestores de outras áreas
do fornecedor, do tomador ou comprador do serviço, de produtos, do jurídico, visando as melhores práticas na gestão dos contratos. Cumprimento das normas internas de compras de bens e contratação de serviços, cumprimento de normas externas para faturamento e cobrança, respeito a alçadas de aprovações e autorizações, eficiência nos processos internos a cada evento de pagamento ou faturamento, registro das informações específicas sobre os processos que permitam verificações futuras, auditorias, se for o caso.